Olá, boa noite. Tudo bem? Para mais um Em Evidência. E aí, Ana Paula, tudo bem? Fala, Dani. Davis. Beleza, meu amigo? Tudo com paz? Ei, Sheila. Ei, Kizzy, tá boa? Tudo em paz? Yara, meu amigo Flávio Barros. Nefrologia em peso aí. Mito é tu, meu amigo. Mito é tu. Ei, Camila, tudo bem? Boa noite. Me conta aí, gente, de onde vocês são, profissão? Já me acompanha há muito tempo, Jedi, Padawans, novatos aqui. E doutora Cristina Fará está na área. Deixa eu chamá-la aqui. Ei, Mota, tá bom, senhor? Leonardo Matheus. Ei, Cristina. E aí, Neto, tudo bem? Peraí que meu fone não entrou. Aguenta aí. O meu fone entrou. Agora sim. Tava sem meu fone não tinha entrado. O meu também, eu tava com o Bluetooth desligado sem querer. Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil. Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo jóia, graças a Deus, agora tudo bem por aqui, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Passou um aperto, né, Cris? Nossa, e eu fiquei com os dois irmãos na UTI. Eu não sei se eu te falei, mas o mais novo ficou bem grave, com coronavírus. A gente ficou muito preocupado. Realmente ele foi um caso bem grave. E depois o mais velho foi também para UTI. Sério, Ele eu fiquei sabendo do primeiro, não sabia do segundo. Pois é. O meu irmão mais velho, ele é diretor de um hospital aqui em São Paulo que foi esvaziado só para atender a demanda do Covid. Então, ele a gente sabia que ia pegar de qualquer maneira, né? E ele é hipertenso, então ele acabou indo para UTI também, mas não foi entubado igual o mais novo, e aí ele saiu rápido. Nossa, que aperto. Mas felizmente, olhando metade cheia do copo, tudo deu certo. Tudo deu certo, tá todo mundo, eu acho que a cota familiar já foi. É isso aí. Fazer um É isso aí. teste. Vamos lá, então? Vamos lá. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Esse é mais um Em Evidência comigo, Dr. José Neto. Sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e recebo aqui no Em Evidência de hoje a Cristina Fará, que é endocrinologista e Jedi da SBE. Cristina, muito obrigado pelo convite. É um prazer ter você aqui comigo. Ah, eu que agradeço, é uma honra, né? Nossa, eu falei pro Guilherme que dá até um frio na barriga. Ah, imagina, você está em casa. Falar com o mestre. Cristina, eu gosto muito de começar no Em Evidência contextualizando as pessoas. Queria que você contasse um pouquinho do seu background, de onde você vem, sua formação como médica e o que Uhum, que você faz hoje, onde é que você atua, certo. qual que é a sua vibe, inclusive no momento Covid. Pois é. Bom, eu me formei acho que no mesmo ano que você, em 2000, em São José do Rio Preto. E aí eu passei a faculdade toda muito interessada em cardiologia. Fiz liga de cardiologia, frequentei muito a UTI cardiológica, que lá é separada da UTI geral e tal. E chegou na residência, eu prestei cardiologia. Caramba, não E sabia dessa. pois é. E passei, faltava uns dias só para assumir. E aí eu tive um insight, assim, nos 46 do segundo tempo. Caramba. Pois é, aí eu liguei para um amigo meu, olhei como era a fila, né, de quem estava depois de mim. Eu liguei para um amigo meu que estava ansioso, que a vaga, se eu desistisse, ia ser dele, né? Eu falei, olha, não conta ainda, mas a vaga vai ser sua, porque eu vou desistir. E aí eu fui falar com a chefe
Olha, eu tive um insight e eu nasci para ajudar as pessoas a emagrecerem, que essa foi uma luta minha vida inteira. E não seria diferente agora. Eu acho até que eu fui fazer medicina por causa disso, talvez, e me deu um insight agora. Ela falou: olha, você vai ser uma frustrada, porque você vai tentar a vida inteira ajudar as pessoas a fazerem um negócio que não é possível, que elas vão conseguir temporariamente e vão voltar e vai deixar de atuar numa especialidade que a gente pode ajudar muito. Aí eu falei: olha, eu respeito, mas assim, é uma coisa muito forte em mim, não dá. E aí eu fiquei sem residência, né? Porque não tinha mais como prestar residência. Aí ele entrou, aí eu vim embora para São Paulo, já que eu ia ficar sem residência mesmo, falei: vou mudar para São Paulo. Fiquei trabalhando um ano como clínica, e nesse ano eu fiz a prova de título de clínica médica, e eu tirei o título de clínica médica, e aí no final do ano eu passei em endócrino. E aí fiz aqui em São Paulo, e aí depois comecei a trabalhar no consultório, estou desde 2006 no consultório, e era aquela coisa bem, como é que fala, tradicional da endocrinologia, né? Assistencialista, e depois de um tempo isso tudo foi mudando, né? Eu acho que a sua vida, a minha vida, de muita gente mudou com os novos conhecimentos nutricionais, né? E muita coisa aconteceu de lá para cá, de 2011, 2012 para cá, e hoje em dia a minha prática é muito diferente do que era antes. Meu consultório é um público mais jovem, de 30 a 50 anos, foi migrando cada vez mais para a obesidade, mas tem bastante diabetes também. E doença de tireoide, né? É o tripé aí que a gente mais trata. Cristina, eu não sei se você sabe, eu antes de fazer nefro, eu pensava loucamente em fazer endócrino. Eu acho que E eu vi você falando em algum lugar. aconteceu comigo exatamente o oposto. Eu deixei de fazer endócrino justamente porque eu falei assim, eu vou me frustrar porque eu vou ficar atendendo diabetes e hipertensão e eu não vou, diabetes e obesidade, e não vou conseguir resolver o problema dessas pessoas. Então você não E pode nem criticar minha ex-chefe da cardiologia. definitivamente não. A vida me levou a ficar diabético e acabou que o mundo fez com que, infelizmente, eu me revertesse esse diabetes e conseguisse, assim como você faz, estar disseminando um conhecimento que, vamos considerar assim, fora da caixa, mas que efetivamente é muito pautado em ciência. E por falar em ciência, eu queria saber como é que é a sua história com a medicina baseada em evidência ou a saúde baseada em evidência, como é que isso entrou na sua vida? Desde sempre, é uma coisa mais nova? Você encontrou com ela em algum momento e falou assim, não, isso é bobagem? Como é que foi? Me conta um pouquinho disso. Bom, eu acho que como quase todo mundo que você entrevista diz, pelo menos os médicos, que na formação isso é muito ruim, né? O curso de bioestatística é totalmente desconectado. Aí a gente perde o contato total durante a faculdade e depois os artigos que a gente tem que apresentar, a gente mal sabe ler. Então, eu acho que na formação médica isso é muito ruim. Na verdade, serviu mais para me assustar, porque aquilo lá parecia um monstro que eu não conseguia decifrar. E me assustava mesmo. Eu passei muito tempo assim. Eu ia para o PubMed pesquisar um negócio, aparecia na frente 500 mil coisas, tipo nada a ver, que você não fazia a menor conexão, e eu ficava tão frustrada e com raiva de ter perdido, sei lá, quanto tempo tentando achar um negócio, que eu falei: gente, quem sabe dominar esse negócio aqui sei lá, um mágico, né? Porque não dá. E aí eu passei brigando com isso muito tempo da vida, nossa, muito tempo. Aí como é que foi a coisa? Eu acho que, como eu ia conversar com você hoje, eu estava lá fazendo minhas coisas hoje com meu filho, e vai passando um filminho, né? Parece que quando você vai ter que contar um pouco a sua história, vai passando um filminho. E eu tô lá fazendo uma coisa e outra, ia pegando umas ideias assim na cabeça. E eu acho que no meu caso as coisas se encadearam sem que eu tivesse consciência, mas umas coisas interessantes se encadearam. Lá pelos idos de 2013, eu me irritei que meu inglês estava meio ruim, não sei, do nada. Eu falei assim: quer saber? Esse negócio não vai ficar mais assim. Do nada, assim. E aí eu comecei a ler os clássicos da literatura em inglês facilitado, depois em inglês um pouco mais difícil, depois em inglês um pouco mais difícil. Aí eu fiz um intercâmbio e falei: agora eu não quero mais saber, eu vou ficar minimamente fluente nesse negócio.
Eu já tinha estudado muitos anos inglês, mas não dava bola, e aí a fluência não vinha, né? Então, resolvi esse problema. Fiquei um tempo nos Estados Unidos, resolvi esse problema. Aí, depois disso eu tive nenê, minha vida virou um reboliço, né? Eu fui mãe bem tarde. E ainda com o Heitor pequeno, eu comecei a me enfiar nessa história de low carb, porque eu tenho uma grande amiga, Renata Judice, não sei se ela está nos assistindo aí, ela estava fazendo, já estava praticando, e eu falei, mas peraí, ela está fazendo um negócio que eu acho que dá certo, e eu estou aqui assistindo e não quero nem saber o que é. E um dia eu falei, você me explica como é que é esse negócio aí? Só que como a gente é muito amiga, aquele bate-papo do você me explica não virou nada, porque a gente começou a fofocar e não sei o quê, e aí que ela falou, ó, seguinte, vai ler o site do Souto. Eu, que Souto? Ah, é um urologista que fala de low carb. Eu falei, tem certeza? Urologista? Ele é urologista e ele sabe low carb? Sabe, tá bom, né? A Renata, eu confio, vindo de uma pessoa que você confia, você tem que dar o braço a torcer, né? Aí eu comecei a ler, o negócio começou a fazer sentido. Eu falei, ele tá colocando referência aqui, então não deve estar saindo da cabeça dele esse negócio. Eu falei, gente do céu, acho que esse negócio é assim mesmo. Aí ele contou a história que ele estava ouvindo um podcast do Skepticals, e o Gary Taubes estava lançando essa ideia, e aí ele embarcou e foi estudar tal. Eu falei, então eu vou na fonte, né? Então eu vou ler o livro desse cara aí, Why We Get Fat. E aí eu li o livro e falei, ó, esse negócio dá certo mesmo. Aí eu comecei a testar em mim, uma confusão, porque eu tinha criança pequenininha, e eu comecei a testar, e eu passei pela gripe low carb, sem saber o que era, passei mal pra caramba, com um nenenzinho pra cuidar. Aí eu falei, esse negócio é bom pra matar a gente, né? Eu lembro que teve um dia que eu falei com meu marido, não, você cuida do nenê, porque eu tô mal demais, essa dieta vai me matar. Pior que eu não vou nem esperar amanhã para eu poder sobreviver, eu já vou morrer hoje mesmo. Nossa, era um dia de dezembro, meu Deus, dezembro de 2016. Aí ela, come açúcar, menino, você tá doido, você tá comendo bem? Não. Eu falei, não quero saber, eu sei que eu não vou morrer, eu vou insistir nesse negócio. Aí, no dia seguinte, eu estava passando um pouco mal, e aí passou de vez. Foram 2 dias, e aí eu comecei a me embrenhar, a estudar, e descobri para mim, para o meu corpo, coisas muito interessantes, né? Eu já era magra, assim, eu luto com obesidade, eu sou de uma família que tem muita tendência a engordar. Na verdade, eu fui fazer endócrino por causa disso. Pra você ter uma ideia, quando eu era pequena, uns 9 anos, eu comprava as revistas de dieta e eu escrevia os cardápios. Segunda, vagem, carne, não sei o quê. Terça, taranana, e pregava na cozinha e falava, mãe, dá para você fazer minha comida diferente? Eu queria comer essa comida. Olha só. Aí eu ia visitar meus primos de férias, eles comiam pão com doce de leite, eu lembro. E eu pedia para minha tia me levar no sacolão para comprar uva. Então essa foi minha vida. E aí então eu não tinha mais problema com peso quando eu tive contato com a low carb, porque eu passei a vida inteira lutando para ser magra. Mas aí eu comecei a ver, nossa, a gente pode comer mais e não engorda, eu precisava ficar controlando, qualquer escapada o peso subia. E aí eu fui dando credibilidade, comecei a testar com os pacientes. E chegando na sua pergunta da SBE, eu fui obrigada a ter muito contato com evidência científica, porque assim, as pessoas que eu comecei a seguir, aí, né, várias, não foi de uma vez, mas assim, o Souto, você, a Janaína, o Rodrigo Bomeni, todo mundo me levava para esse caminho. E aí você começou a me criar um problema na vida, que eu comecei a desconfiar de tudo. De tudo, Era tão boa a minha inocência. Mas aí eu comecei a ter um problema, né? Porque você vai ficando cada vez mais crítico, cada vez mais cético. E aí depois, na sequência, né, junto com isso, eu não sei como é que surgiu na minha vida, eu acho que tem um pouco a ver com a maternidade, uma necessidade muito grande de estudar filosofia. Eu comecei, assim, numa voracidade, ouvi um canal chamado Nova Acrópole, e aí começou a pintar para mim muitas questões assim, você tem que desempenhar bem aquilo que te coube nessa vida. Não dá para você passar por ela e o tempo biológico correr e o tempo de desenvolvimento ficar para trás. Não dá. Daqui 10 anos você é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. E eu percebi essa lacuna da saúde baseada em evidência. Eu não sabia, Neto, nem nomear. Eu falava, gente, tem um buraco na minha formação.
mas eu não sabia nem do que eu estava falando, sabe? Mas eu sentia, eu falava, tem um buraco na minha formação, eu preciso resolver isso. Eu sei que eu não estou fazendo caca com os pacientes, eu tenho certeza disso, mas eu preciso de algum lastro que eu não sei exatamente qual é. E aí eu conheci teu curso, e aí ainda tenho que estudar muito, eu sou uma iniciante, mas assim, foi muito bom, porque pelo menos eu vi onde que estava o buraco e como correr atrás. E o que que você achou que mudou, Cristina, assim, do ponto de vista prático, assim? Foi tempo, foi ser mais cética, foi reconhecer incerteza? O que que efetivamente você fala assim, não, a Cristina de um ano e pouco atrás, o que que ela é diferente de hoje? E eu vou ratificar uma coisa que você falou, e eu canso de falar isso. Das coisas que mais me dá prazer é acordar de manhã e saber que eu posso melhorar. Sim. E isso é em tudo na vida, seja na área profissional, pessoal, não tem porquê. Seria muito chato se a gente não pudesse melhorar. Então, se É. hoje você está estudando mais, por exemplo, a psicologia, a filosofia, é algo que também tem me agradado muito e que eu realmente, de repente, eu falei assim, cara, eu não sei nada disso. Eu preciso entender minimamente disso, porque a gente mexe com pessoas. Eu comecei a ver que filosofia pode ser algo aplicado, pode ser algo prático. Mas, assim, voltando à pergunta, o que que você acha que mudou em você a SBE do ponto de vista bem pragmático? Assim, o nível de crítica e desconfiança aumenta muito, né? Então, assim, a maior parte das coisas que te caem na mão, você percebe que é balela. E antes você gastava, sei lá, 10 minutos pensando se aquilo era balela ou não, você já bate o olho e isso ganha um tempo enorme. Só de você diferenciar se é um estudo observacional, até onde ele pode chegar ou não, você já entra com um nível de vou acreditar até a geração de hipótese. Né? Se ele já vem com aquele título, coisa causa tal coisa, e ele não é um RCT, você fala, tá bom, vou ler para ver se essa hipótese gerada é boa. Né? Então você já entra pisando mais em terra firme. E, bom, me criou um problema porque agora eu vou ter que rever todas as minhas condutas para ver o lastro dela, né? Então, os próximos meses vem trabalho por aí. Então, na verdade, você não diminuiu meu tempo, não, né? Você aumentou o meu tempo. Vou ter que diminuir meus estudos de filosofia. Mas pelo menos você sabe para onde está indo. E nessa questão que você falou com outras palavras, mas na hora que você falou, eu captei. Você acordar sabendo que não, muita coisa você tem para aprender. Jung tem uma teoria que é eu esqueci a palavra que ele usou, mas é o engodo do ego. A possibilidade de conhecimento no universo, ela é muito maior do que a que você vai conseguir depreender em toda a sua vida, mesmo que você acorde 5 horas da manhã para estudar. Então, assim, você vai conseguir evoluir muito, mas você não vai conseguir chegar nem perto da possibilidade de conhecimento que tem no universo. Então, o estudo da SBA e também da filosofia, eu já não tinha muito problema com soberba, não tem essa característica, não nasci com ela. Mas o só sei que nada sei de Sócrates, eu acho que é de Sócrates, É, para mim é uma coisa assim clara e cristalina. E você sabe que isso daí eu acho que anima muito a gente a conviver com o ser humano, porque eu estava conversando isso com a Paty Aires outro dia. Quando você acha que você é o top, você sabe e o resto é ralé, é muito chato. Você conversa com ralé o dia inteiro, então ninguém tem seu nível. Se você sabe que você pode até ser bom numa coisa, mas o outro é muito melhor que você em muitas coisas, tudo fica interessante, porque todo mundo tem a contribuir, né? E então esse lance da filosofia, esse lance da SBE, ele vai para os dois convergem nisso, né? Então para mim é uma coisa agradável. Isso é um conceito assim muito que para mim é muito intuitivo. Não preciso nem fazer força para, né? E Então quando deve ter feito muito sentido para você quando eu começo a falar de filosofia da ciência, que eu falo que hoje é meu grande alicerce. Se definitivamente eu tenho dúvidas e o tempo inteiro a gente trabalha nesse cenário de incerteza, coisas do tipo, só sei que nada sei, do primeiro não lesar, isso acaba sendo extremamente
pragmático para mim. Muita gente vê filosofia como algo bizantino. É bom conversar com alguém que tem essa visão Olha, já de uma forma natural, vamos dizer assim. olha, Neto, eu tenho que ficar me policiando para não ficar estudando essas coisas o dia inteiro. Porque, por exemplo, na empatia, a Nova Acrópole me ajuda muito porque eu não sou filósofo, eu não sei ler numa linguagem rebuscada, né? Então, esse canal que eu acompanho é uma tradução para os leigos que têm interesse no assunto, né? Nesse lance da empatia, uma questão de responsabilidade. Se tratar bem, se fazer o seu melhor, por exemplo, não daria para eu não me envolver agora nessa fase com a SBE, porque eu estaria ferindo um pilar básico da filosofia, que é assim, você é muito bom em outras coisas e não é bom num pilar que é central. Então, eu acordaria com peso na consciência todo dia. Não que eu seja craque, mas eu estou ali buscando. Não dá para virar a página e não dar bola, porque isso é uma falta de responsabilidade até. Né? A pessoa que está na sua frente, nossa, o valor dela é inestimável, é um ser humano. Você não tem como escolher, vou tratar bem, vou tratar mal. Não tem escolha, você tem que dar o seu melhor, esteja bem-humorado, esteja mal-humorado, você tem que dar o seu melhor. É a função que você veio desempenhar nessa vida. Né? Então, eu não penso nem mais assim, se fosse minha mãe, se fosse meu filho. Eu acredito que as coisas elas são todas ligadas. O bicho, a árvore, o ser humano, é tudo. Tem uma teoria da Helena Blavatsky, que é uma filósofa russa que percorreu o mundo inteiro aos 20 anos no século XIX. Imagina uma mulher, 1830, percorreu o mundo inteiro, ficou 3 anos no Tibete e trouxe os conhecimentos de lá para cá. E ela dizia que assim, é tudo um grande elo. Tudo nessa vida veio do mesmo lugar, é tudo interligado. Você tratar mal quem está na sua frente é você tratar mal a si mesmo, você está fazendo mal para a vida. Então, essa questão da SBE me aliviou muito no lance da responsabilidade, que agora só depende de mim, entendeu? Não tem nada no universo que esteja conspirando contra, porque eu me sentia perdida, como é que eu vou fazer para... Agora não, senta lá, estuda, procura e dá o seu melhor na frente do paciente. E eu vou te falar o seguinte, eu acho que você pode corroborar isso que eu vou dizer, mas a formação nossa de profissionais de saúde, eu falo mais pela medicina, porque é por onde eu passei, por onde você passou, ela é tão pífia que um pouco que você entende dos conceitos de saúde baseada em evidência, você já sobe, assim, não é um degrau, você já sobe, são 3 andares. Literalmente passar a entender efetivamente que não adianta você ficar tratando o colesterol, que você tem que tratar a pessoa. Que definitivamente não é isso que vai mudar, que a pessoa quer viver mais e quer viver melhor. Então, são conceitos muito simples e que são óbvios e que se a pessoa não entende minimamente de ciência, ela não usa esse meio para o fim, que é efetivamente o que você acabou de dizer, que é entregar valor para os nossos pacientes. Então, assim, é muito legal escutar isso do você, viu? Muito, muito, muito legal. E também a gente fica muito refém, né, Neto? Porque a indústria farmacêutica, se você não tiver esse mínimo conhecimento, que eu concordo totalmente com você, que a maior parte dos profissionais não tem, a gente é um refém muito fácil. Nossa, eu lembro as aulas que eu tinha, que eu saía de lá, sinceramente, achando que tinha que pôr estatina na caixa d'água de São Paulo. Não tinha ninguém que não tinha indicação de usar. E aquilo, antes de eu ter contato com a SBE, me angustiava. Eu só não sabia nomear, sabe? Porque eu tenho um perfil bastante low profile em tudo na vida, em tudo, com ter coisas. Eu não sou nada consumista, eu sou bem, bem estoica, aí dizendo. Mas isso é uma questão de personalidade, não, eu nem faço força para isso, não. Objetos e tudo, eu sou uma pessoa bem simples mesmo. E aí essa coisa de pesar na caneta, na prescrição, era um negócio que para mim era muito contraintuitivo. E eu falava, gente, tem que ter uma resposta para isso. Todo mundo precisa usar vitamina D, todo mundo precisa usar estatina. É um negócio muito estranho. Então, para mim, foi um alívio entender
toda essa história e poder fazer decisão compartilhada e não só sair canetando estatina para qualquer um que tivesse LDL acima de 130. Mas a gente sai das aulas achando que é isso que tem que fazer. Na verdade, eu digo que a faculdade tem formado robôs e não profissionais de saúde, né? São robôs que seguem determinadas normas e essas pessoas, se elas não entenderem que elas precisam sair dessa matrix, elas vão ser substituídas por robôs. Porque para saber se tem que dar estatina, se o colesterol está maior do que 130, menor do que 130, cara, você não precisa de uma pessoa que fica ali estudando 6 anos, mais 4 anos de residência para definir essa coisa. Então, é engraçado e eu me coloco no lugar. Eu também fui esse cara. Eu não nasci, nossa, eu desde sempre. Não, eu também prescrevi estatina para pessoas que tinham colesterol maior do que X. Então, eu falo que a low carb, nós vamos entrar nesse métier agora, foi um tapa na minha cara, porque eu já estudava saúde baseada há muito tempo. E quando o Fernando Lucas, que é amigo, irmão, sócio na Nefroclínicas hoje que a gente tem junto, que ele me falou a respeito de low carb, felizmente foi ele, porque eu pude acreditar, porque eu teria sido anticientífico de falar, não, isso é bullshit, não vou acreditar. Foi como aconteceu comigo, que eu ouvi da Então, Renata, né? E aí eu caí exatamente no blog do Soto, e eu brinco com o Soto, que eu li o blog dele é sensacional, mas no final eu falei assim, cara, eu não vou acreditar num blog de um urologista falando sobre nutrição, sem chance. Eu fui para a literatura e achei que efetivamente 95% do que ele falava lá estava na pesquisa que eu tinha feito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora de como é que foi esse seu encontro com essa novidade, porque a gente tem verdades absolutas. No caso aqui, a gente vai usar como protótipo a low carb, mas poderia ser tantas outras coisas, poderia ser o uso de estatinas, poderia ser isso que você acabou de falar, que é lindo, de falar assim, ó, eu vou revisar tudo aquilo que eu faço hoje, porque muito do que eu faço pode estar errado. Então, isso é de uma sabedoria ímpar, isso é de uma humildade que valoriza a pessoa, valoriza o paciente. Então, vamos usar a low carb, porque aí tem a sua história para a gente contar. Como é que foi o seu encontro com ela e essa questão de chegar e juntar evidência com uma questão quase que cultural de acreditar que gordura faz mal, que tem que comer de 3 em 3 horas? Como é que foi isso? Bom, só um comentário antes. Eu lembro de estar ouvindo o teu Em Evidência com o Fernando Lucas e ele falou que acho que no 5º ano da medicina ele teve contato com isso. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Eu acho que se eu tivesse tido contato, eu não teria maturidade de entender. Eu não posso nem dizer que eu não tive, talvez não tenha tido maturidade, que eu fiquei pensando, meu, esse cara teve maturidade de entender isso no 5º ano da medicina. Eu lembro de ter pensado isso. Sabe o que é engraçado? Até pegando seu gancho antes de perder isso, algumas pessoas me perguntam assim, não, eu estou no 1º ou 2º ano, eu devo entender de saúde baseada em evidência, eu devo esperar passar? Eu falei, amigo, começa agora. Entende esse negócio que você vai sair muito na frente, mas muito na frente. Você sai literalmente de um patamar de mediocridade para subir e falar assim, peraí, agora eu enxergo o que está acontecendo. Com certeza. Quando eu ouvi ele falar isso, eu juro que eu parei, sabe? Eu parei, dei um pause, assim. Eu falei, meu Deus do céu, se isso tivesse me acontecido no 5º ano de medicina, eu falei, para de chorar o leite derramado, senta a bunda na cadeira, acorda às 5 da manhã, acorda antes do bebê e vai estudar e para de chorar o leite derramado. Mas é isso aí. Então, aí depois que eu comecei a estudar low carb e fiquei uns 6 meses testando em mim, porque eu tinha, sei lá, medo de testar nos pacientes antes de testar em mim. Não foi tudo isso, mas alguns meses testando. E eu nunca tive muito problema em rever os meus conceitos. Eu acho que é uma questão de personalidade também. Eu nunca fui muito apegada. Eu acho que eu ia no vai da valsa, sabe? Mas eu nunca falei, ai, que absurdo, eu vou pôr as pessoas para parar de comer 3 em 3 horas e comer gordura. Para mim, e se tiver errado esse negócio? Eu acho que eu estava indo no vai da valsa. E aí, quando eu comecei a testar ainda, assim, a medicina baseada em evidência pintou na minha vida de um jeito meio torto no começo, porque eu tenho certeza que eu já
a fazia porque eu estava seguindo gente que tem uma postura muito firme, que é primeiro o Souto, depois você, a Janaína. Então, de alguma maneira, o Bomeni eu já estava fazendo, só que eu não sabia fazer pelas minhas pernas direito. Então, eu sabia que eu estava no caminho certo, só que eu sentia aquela lacuna e eu preciso fazer. Só que aí começou a dar muito certo, né, Neto? Nossa, assim, uma coisa absurda de você reduzir 50% a dose de insulina do dia para a noite. Eu dava o meu celular pessoal para os pacientes, porque eu não sabia o que ia acontecer com eles no dia seguinte. E toda vez que eu prescrevo low carb para um usuário de insulina, eu vou dormir com a cabeça quente. É um dia que eu não durmo bem. No dia seguinte eu já acordo desesperada para ligar para o paciente, ver se não teve hipoglicemia. Então, assim, o resultado ele é um tapa na cara, assim, é muito óbvio. Até mesmo no brinde, que é a perda de peso, né? Você conserta metabolicamente e de brinde vem uma enorme perda de peso. Então, não Foi tem genial como... essa frase sua, Cristina. O quê? Genial, genial. Vou anotar. Adorei. Eu costumo falar para as pessoas que é assim, ó, deixa você vir para mim por causa de estética, não tem problema, porque o que te deixa bonito é a mesma coisa que te deixa saudável. Não tem como desplugar as coisas, tudo funciona melhor. O shape, a pele. Se você não consertar por dentro, metabolicamente, vai envelhecer a pele, vai envelhecer o cabelo, você vai engordar. Essas coisas andam juntas, né? A Então, Luísa Amaral está perguntando assim, e no diabetes tipo 2? Luísa, assim, deixa eu te falar. Eu vou deixar a Cristina falar. Vai. assim, no diabetes tipo 2, você faz os passos ao contrário daquilo que levou a pessoa a ser diabética, né? Então, eu concordo com o Souto que a gente pode nascer predisposto. Eu, por exemplo, tenho pai e mãe diabéticos. Então, qual a minha predisposição de ser diabético? Deve ser grande. Mas o ter o diabetes, o ficar diabético, ele é um tanto quanto opcional, né? Porque se você tiver um hábito de vida que não te leva para isso, você não vai ficar. Então, respondendo a pergunta dela, você vai trilhar o caminho de volta, né? Se você pega o paciente numa situação que ele tem uma insulina alta, que ele tem um peptídeo C alto, que ele ainda está engordando, ele tem capacidade de engordar, provavelmente o pâncreas dele funciona bem ainda, né? As células beta. Então você começa a fazer o caminho de volta e você pode até chegar a reverter. Então é um resultado fantástico. É assim, é muito, muito escancarado, extremamente escancarado. O resultado é uma coisa que parece um paradigma do paraquedas. Não, eu chego a te dizer que o é, viu, Cristina? Porque, assim, toda vez que eu penso nisso, eu me sinto um grande, quase idiota. Porque eu falo assim, gente, como que eu não pensei nisso? Você tem uma intolerância à glicose. Qual que é a coisa mais óbvia quando você tem qualquer intolerância? Tira o contato com aquilo. A gente vai dar. Dá e dá insulina depois. Sabe, literalmente, eu tenho uma alergia. Em vez de eu tirar aquilo que está me dando alergia, eu dou um Polaramine. É muito óbvio, é muito. Mas nessa é a questão de ver como o senso comum é uma coisa perigosa. De como a gente precisa, hoje de manhã eu falei no 717 a respeito de viés de confirmação. A tendência nossa, porque o mestre disse que diabetes é uma doença progressiva e inexorável, é acreditar naquilo como se fosse uma verdade quase sacra. Então, não, né? mas... Não queria te cortar, mas você está falando como eu posso não ter pensado, você está falando você. Isso. As sociedades de diabetes e tudo estão usando ainda o mesmo paradigma, com tanta evidência, com tanta gente já fazendo na prática. A gente tem que enfrentar um certo preconceito e jogo de cintura, porque tem recomendações formais ainda de pirâmide alimentar, de gente que é da área, né? De gente que endocrinologista, sociedades, isso já foi até publicado no ADA, né? 2018, 2019, acho que foi, né? Que low carb é a estratégia mais eficaz e mais estudada para diabetes, e ainda tem gente de sociedade tacando pedra na gente, né? Mas na verdade, eu vou te falar que é engraçado, quando eu comecei low carb individualmente em fevereiro de 2014.
E literalmente isso aconteceu, talvez tenha sido mais fácil para mim, que sou nefrologista, para o Souto, que é uro, do que para o Marcelo, que é ortopedista. Então, quando eu vejo endócrinos, talvez para o endócrino seja muito mais difícil aceitar a low carb, por mais óbvio que ela seja. Por quê? Porque é ir contra tudo aquilo que você vinha fazendo nos últimos anos. É você olhar para trás e falar assim, caramba, tudo que eu estou fazendo aqui, de uma certa maneira, poderia estar muito melhor. Então, e ter isso que você falou de não ter nada de soberba, eu tenho certeza que isso te ajudou, porque Ai, a gente Neto, sabe, foi né? a Médico salvação. é Eu falei, soberbo, né? foi a salvação, né? Eu falei, gente, não tem problema, tava tudo errado. Vamos pegar outro bonde aqui e seguir. E... Para mim, assim, é só o tempo de você entender que tá errado. Entendeu? Tá errado, muda de rumo. Tá péssimo o livro, fecha, vai para outro. Essa série do Netflix é horrorosa, fecha, começa outra. Não dá, a gente não tem tempo para perder, não tem tempo para perder com fofoca, não tem tempo para perder com grupo de WhatsApp. O volume de coisa que a gente tem que estudar, pelo amor de Deus, você ficar se envolvendo com firulinhas aqui e ali, não dá nem para ficar jogando conversa fora, não. Tem muita Não, coisa boa para a gente aprender. eu vou te falar que a low carb, especificamente, para mim, foi um grande tapa na cara. Porque, diferente de você, eu já estudava saúde baseada em evidência há anos, 10 anos, 15 anos. E eu falei, cara, eu não sei nada disso aqui. Tudo que eu achava que eu sabia está errado. O café da manhã é a principal refeição, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, gordura faz mal, eu vou comer na base de barrinha de proteína, eu tenho que comer no pós-treino e no pré-treino. Eu comecei a falar, caramba, eu que sou um cara que já há algum tempo trabalho com ciência, não sei nada, não sei nada. E aí nessa de graçar esse conhecimento, efetivamente eu comecei a ver, peraí, as pessoas também não sabem coisas básicas, do tipo, o que é um desfecho clínico, o que é um desfecho substituto, o que é um risco relativo, o que é um risco absoluto, qual é a diferença de um ensaio clínico para um estudo observacional. E eu vou te falar o seguinte, se você que está assistindo a gente é profissional da área de saúde e ficou confuso com esses termos, cara, você precisa estudar saúde baseada em evidência, porque isso definitivamente muda a conduta junto ao seu paciente. Eu não sei o que você acha disso, Cristina. Eu acho que é aquilo que eu estava te falando, é uma questão de responsabilidade, né? Esses conceitos eles estavam todos jogados, eu precisava de uma coisa que juntasse, né? Fazendo o teu curso, eu vi que muita coisa eu sabia, mas não adianta nada saber desconectado, né? Eu tinha que fazer aquilo ali virar prática, né? Então, agora eu sei que eu estava no caminho certo e eu sei fazer pelas minhas pernas, né? Então, essa noção de responsabilidade, de entregar alguma coisa com valor, para mim foi um grande alívio. Mas se eu entendi do que você falou, você foi estudar um assunto novo, muito novo, que não estava na sua linha, e aí você viu que tinha muita gente que não sabia nada de saúde baseada em evidência, que você Na teve que verdade, começar. eu estudei, na verdade, a gente parte do pressuposto que a gente sabe nutrição, né? A gente passa 6 anos na faculdade de medicina, entregam lá meia dúzia de horas de aula para você, ratificando conceitos pré-estabelecidos, e você parte do pressuposto que você sabe, que gordura faz mal, e aquilo tudo. Quando eu vi que efetivamente aquilo não tinha lastro científico, aquilo ali me incomodou de uma maneira absurda. Porque é mais essa coisa que você brincou, mas é pura verdade. Existe uma hipótese de que 50% daquilo que a gente faz hoje na medicina não tem lastro científico. Não tem lastro, quando eu falo lastro científico robusto. Então, E aquela coisa que você fala pra gente que cerca de 10% do que está nos guidelines tem um lastro robusto? o grade, né, que a gente normalmente é aquilo que norteia o quanto confiar naquela evidência, apesar de todos os problemas dele, esse grade 1A, ele é raro, né? Normalmente você tem menos do que 10% das suas recomendações. As pessoas buscam sempre vestir no preto e no branco. E normalmente a gente tem que trabalhar em 50 tons de cinza, né? Então,
Eu falo que quando você encontra um profissional de saúde que tem muita certeza, desconfia Corre. dele. Corre dele, literalmente. Eu fui um pouquinho mais leve, mas é verdade. Então, É. e é muito legal encontrar pessoas como você que literalmente já tem um perfil onde a soberba não domina, mas que consegue melhorar o trato com seus pacientes e, em última análise, ter um resultado melhor para eles e, óbvio, que você cresce como profissional, como pessoa e tudo mais. Cristina, eu queria explorar um pouquinho esse seu conhecimento da filosofia. Eu queria fugir um pouquinho Uhum. do seu conhecimento técnico. Como é que você acha que a filosofia entra como talvez mais um alicerce no trato com os pacientes? Como é que nós, médicos, profissionais de saúde, precisamos estudar isso para balizar nossas condutas? Ô Neto, eu vou te explicar de uma maneira bem simples, que foi o caminho que eu fiz. Eu usei para filosofia o mesmo método que eu usei para estudar inglês, que na verdade foi minha intuição. Eu reaprendi inglês intuitivamente. Então, eu pegava coisas que me interessavam muito e que eu não ia largar aquele livro de jeito nenhum, fosse em que língua fosse, e isso me ajudou a ficar fluente. Na filosofia, é, é tão apaixonante o que eles falam que, para mim, pelo menos, não tem a menor possibilidade de eu não ter interesse. Então, esse canal que eu citei, o Nova Acrópole, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, esse negócio aqui tem muito valor, eu vou pegar nessa cola aqui. E eles comentam livros. Por exemplo, o livro tem 10 capítulos, então são 10 palestras, uma comentando cada um. Por exemplo, O Profeta, que é um livro muito famoso, do Khalil Gibran, são 20 capítulos, então são 20 palestras. E aqui, ela explicando, a professora Lucilena é a que mais faz. Por exemplo, o que é o amor? Você acha que você sabe o que é o amor? Eu acho que eu sei o que é o amor. A gente convive com essa palavra na visão de uma pessoa iluminada, como é o Khalil Gibran, de uma inteligência descomunal. Você pegar um negócio, uma palavra extremamente comum, que você nasceu ouvindo, e de repente você descobrir 500 coisas a respeito do amor que nem te passou pela cabeça aos 40 quando é que eu tenho? 43. Aos 43 anos, você fala, meu, o amor é isso, é muito mais do que eu pensava. Aí vai lá na solidariedade. Meu queixo só caía, sabe? O sei que nada sei começou a ficar assim, monstro. E aí eu já tinha um apreço pelo ser humano, eu sempre gostei de psicologia. Esse não era o meu fraco era SBE. E E aí eu comecei a olhar com outros olhos, porque essa coisa que você sempre fala, olha como se fosse sua mãe, seu filho, eu já tinha isso. Mas assim, essa questão de que todo mundo veio de uma. Eu acredito nisso, né? Talvez tenha gente aí nos escutando que não vai fazer sentido. Que nós viemos de uma matéria divina, todos nós, o cachorrinho, você, a árvore, e que cada um está cumprindo a sua função, mas nós somos todos interligados. Então, essa coisa que eu falei do tempo biológico, se você não faz nada, se você não é um ser humano melhor em termos técnicos, em termos de tratar melhor, tentar evoluir nas emoções, o tempo vai passar, mas o tempo que eles chamam de cronos, que é o tempo evolutivo. Cronos, ele é realmente o tempo, porque ele é sair da condição animalizada e ir para uma condição mais divina. A gente nunca vai ser Deus, mas assim, voltar para onde você veio, da matéria mais perfeita. O tempo de Cronos, ele não é passivo, ele é ativo. Você precisa ir buscar de todas as ferramentas, inclusive da SBE, porque se a sua função é prestar melhor o seu serviço, você não pode abrir mão de uma ferramenta dessa e se sentir responsável. Então, eu não queria que a filosofia veio pegar bem forte em mim. Eu não posso ser, aos 50 anos, a médica que eu sou aos 43. A filosofia fala isso há 2.400 anos antes de Cristo. Buda falava isso. Eu estou estudando isso agora, um curso sobre
os conceitos do budismo, sem nenhuma religião. Eu não tenho religião e eu acho que eu nem nunca vou ter. Mas ele falava isso, Buda falava isso há 2.400 anos, filho, não dá para você nascer e morrer a mesma pessoa. Você está no pré-tempo. Tempo começa quando você começa a evoluir. Se você não está evoluindo, se você é soberbo, egoísta, tudo, daqui 10 anos, igual você é hoje, você ficou só girando no pré-tempo, você vai morrer. E eu pensava, eu não posso morrer no pré-tempo, eu tenho que caminhar rápido. É muito bonito, assim, é apaixonante, é apaixonante. Você está falando, assim, eu sou um cara que eu tenho minha crença religiosa, apesar de não ser um fiel praticante, acho que cada um tem, de uma certa maneira, esse lastro, mas eu comecei a estudar a meditação do ponto de vista budista sem o lastro religioso. E realmente se aprende muito, Cristina, assim, é impressionante isso, essa pitada que você deu de como que a gente pode olhar para o passado. E um negócio que eu sempre gostei de estudar foi história. A história, eu acho que ela consegue te explicar o presente e te ajudar a prognosticar futuros. Cara, não dá pra gente olhar para trás e falar que nada aconteceu. Muita coisa aconteceu, por que não trazer isso para o nosso dia e tentar melhorar, né? Tentar chegar aos 50, como você falou, melhor do que você é hoje. Sem nenhuma pretensão de ser o top, de ser o melhor, de ser nada disso. É de ser melhor do que você é hoje. A hora que você consegue isso naturalmente, isso é uma vitória que poucos conseguem enxergar e assim, eu estou encantado com sua visão de mundo. Assim, é muito legal de escutar isso de você. É muito legal escutar isso de um médico. Só é aflitivo, né? Eu sei que nada sei, é um pouco aflitivo. Cristina, eu vou te ser muito sincero. Eu já com ele. tive essa aflição. Hoje eu vou te falar que eu curto ela. Eu curto, É o literalmente, que e eu puxa, aprendi. gente. É o que puxa. Literalmente, eu aprendi isso com a filosofia. Eu falei, cara, essa coisa de poder acordar e melhorar, isso tem que ser o combustível. De literalmente, isso que você acabou de falar, de como é que a Cristina de hoje vai ser a mesma Cristina de agora. Cara, o neto de hoje, ele tem obrigação de ser melhor que o neto de 10 anos atrás. E felizmente, eu vou te falar, ele é muito melhor. E eu espero que daqui a 10 anos ele seja melhor ainda. E como é que a gente faz isso? Estudando, né? E nesse aspecto, a SBE, ela é fundamental, assim, porque a gente não tem tempo, né, Neto? A gente tem filho pequeno, você tem, eu tenho. Às vezes a gente tem que se esconder no banheiro para ler alguma coisa, né? Então, o tempo é muito curto. Eu falo, depois que você pega uma criança na escolinha, é sacanagem você não dar atenção. Você vai pegar na escolinha e vai voltar para estudar e vai largar lá. Depois, aí você vai querer ser um ótimo médico para aquele que está na sua frente e o seu filho você não cuida? Né? Então você só estuda, você é um ótimo médico, mas o ser humaninho que você pôs na vida, que é o que você mais tem que ajudar, você não cuida. Então, se você não tem ferramentas de separar o joio do trigo, você não tem nada. Com muita boa vontade, você não vai fazer nada. Né? Então, é uma ferramenta indispensável. Mas só para me veio uma coisa na cabeça, uma coisa que me impressiona, né, é a eu falei isso pro meu marido no jantar ontem. Eu citei uma frase lá que eu tinha lido do cursinho do Buda e eu falei: você tem noção da sofisticação desse pensamento? Há 2.400 anos atrás, é diferente da gente porque eles não fazem estudo randomizado, é outra metodologia, mas é uma sofisticação de raciocínio que você demora, sei lá, um dia tentando decifrar. Não é decifrar, é se apropriar de tanta sofisticação no raciocínio. Um negócio que é isso que você falou, estudar a história e não desprezar o que foi feito antes, porque agora eu estou penando para entender uma coisa que Siddhartha Gautama falou 2.400 anos antes de Cristo. Então, assim, não dá para ter soberba mesmo. Não, e eu vou te falar o seguinte, se você acredita literalmente que tudo que você faz hoje está correto, esse é o caminho para você entregar bobagem, de estar falando bobagem. Cada dia que passa, Cristina, eu me sinto, assim, literalmente no socrático, só sei que nada sei, e assim, poxa,
eu realmente preciso estudar. Eu sempre tive uma sede de conhecimento. Eu sempre quis aprender mais. Eu sou um cara que gosto de estudar línguas. Eu sou um cara que toco, quem está vendo aqui atrás, eu toco violão. Eu sou um cara do esporte. Eu sou um cara que milito em várias coisas. Porque eu gosto, eu tenho sede de aprender coisa nova. E nunca tive vergonha de falar assim, ó, não sei. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que me ajudou demais. Saber que, olha, não deu, não entendi. Chegar, por exemplo, eu morei um tempo na Inglaterra e às vezes chegar e falar, entendi não, repete aí. Isso é muito legal. As pessoas têm que se colocar nessa posição e os profissionais de saúde, e aí eu falo, principalmente eu posso falar porque nós somos médicos, o médico ele tem uma posição quase dogmática, muito se acreditando numa posição de Deus quase. Né? E a gente não pode se posicionar dessa maneira, a gente tem que ser muito mais tutor do que autoritário, né? Olha, você estava falando e pintou uma palavra na minha cabeça, médico é bicho besta. Tem muita... E você sabe que tem uma dificuldade adicional que até se você não tem a soberba em você, isso é tão arraigado que você fica com vergonha às vezes, porque parece que você faz parte. Vamos supor, você não fala que você não sabe por soberba, mas às vezes por vergonha, porque você faz parte de uma classe que parece que todo mundo sabe tudo. Então você tem vergonha de admitir as coisas para o colega e aí não pergunta, ou se não inventa mil histórias para chegar naquilo lá que você quer saber. Dificulta, isso só dificulta a nossa vida. Porque não é mais fácil eu falar, falando, não sei não, eu vou estudar aqui, me dá uma semana, ou ligar para o colega, ó, esse conceito é básico, eu imagino que seja, mas me escapou. Você me ajuda aí? Isso só é uma pedra no nosso sapato, essa questão. Mas a soberba, eu concordo com você. Eu acho que é dela também que vem um absurdo maior, que é tratar mal o paciente. O paciente começa a falar, você já interrompe. Você está atendendo quem? Você quer resolver o seu problema ou o dele? Você não deixou. Porque às vezes, olha só, o paciente chega no consultório com uma baita síndrome metabólica. Aí eu olho assim, eu acho que ele veio aqui porque ele deve ter se assustado com a gordura no fígado que apareceu no ultrassom de abdômen. Lá pelas tantas da consulta, eu ainda estou acalmando ele com o susto que ele levou de ver um cisto na tireoide. E aí lá pelas tantas eu falo, olha, fulano, então, como eu já pude te explicar, esse cisto não é nada. Isso aqui você nasceu com ele, ou talvez não, mas vai morrer com ele e não vai acontecer nada. Vamos passar para um assunto agora que me preocupa mais, que é um negócio que... Então, assim, se ele entrar e eu com os pés no peito, tá bom, você tem um cisto na tireoide, mas, seguinte, você tem gordura no fígado, né? Eu não vou ter cumprido meu papel, porque ali não vai ter um encontro, vai ter um monólogo, vou vomitar o que eu acho da... E às vezes eu até desisto de falar da síndrome metabólica, porque não é hora. Ele veio aqui hoje resolver a angústia dele do nódulo. Claro que ele não pode sair sem saber que ele tem uma síndrome metabólica, senão corre o risco de 10 anos depois ele falar, ninguém me avisou. Mas você tem que sentir. Se não é hora, você só avisa, deixa uma pulguinha, espera ele voltar. Ou seja, você tem que cumprir seu papel bem feito. Se não dá para vomitar o negócio, porque vai assustar o fulano, não faz isso, mas também não seja negligente. De alguma maneira, você tem que cumprir o seu papel. Não pode a pessoa sair e você falar, não fiz o principal. Né? Então, eu acho... muita gente, Cristina, acha que isso não tem nada a ver com saúde baseada em evidência. Eu digo que a saúde baseada em evidência, como bem descrito por David Sackett, é o encontro da melhor evidência, e as pessoas acham que a saúde baseada em evidência é isso. É olhar o randomizado, é olhar o observacional, é saber o impacto, a metodologia e tal. Isso é importante? Óbvio que é. É um dos alicerces. Mas a experiência clínica e os valores e preferências do paciente, isso em conjunto faz a saúde baseada em evidência. Isso que você acabou de descrever, eu faço com meus residentes assim. O residente atende, eu chego, ele passa o caso. A primeira coisa que eu faço para o paciente é assim, por que o senhor nos procurou? Porque, às vezes, aquilo que dói para o profissional não é aquilo que dói para o paciente. E aí eu acho que eu vou usar as suas palavras. A gente, tratando a nossa dor, a gente não serviu aquele que nos procurou, que entregou a vida, a nosso valor.
As pessoas acham que saúde baseada em evidência é uma coisa não humanitária, distante do ser humano. Cara, não tem nada disso. Isso é uma Neto, baita eu de uma nunca ferramenta. pensei, sabia? Isso nem me passou pela cabeça. Eu nunca pensei. Eu juro pra você que eu sempre vi a saúde baseada em evidência como uma questão de responsabilidade. Sabe, assim, não é um item lá no carro, é um motor, não é um vidro elétrico. É uma questão de responsabilidade. É claro que a gente tem falhas, mas assim, eu estou entendendo o que você está falando, mas eu vou voltar naquela palavra, a heresia da separatividade. Como é que dá para ser separada uma coisa da outra? Ela é uma ferramenta. Se você está usando ela para vomitar conteúdo em cima do paciente, era melhor que você nem conhecesse, então. Você teria Verdade. mais tempo para dedicar ao paciente. Fato, concordo com você, gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Cris, assim, infelizmente nós estamos caminhando para o final. Eu estou achando Puxa vida. sensacional. Eu conversaria com você aqui horas a respeito do tema, mas eu queria te agradecer demais pela disponibilidade. Foi um papo muito bacana. A gente consegue mostrar que saúde baseada em evidência é meio e não fim. Você acabou de dar uma lição aqui de que realmente, talvez, se a pessoa não tiver no íntimo aquele desejo real de ajudar, cara, não adianta qualquer tipo de conhecimento, não é isso que vai mudar a pessoa. Obrigado pelo exemplo, obrigado pela pessoa, obrigado pelo tempo, e eu queria te deixar aí alguns minutos para você dar sua mensagem final para essa turma que está nos assistindo. Bom, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Nossa Senhora, é uma honra fazer parte desse grupo que tanto me ensina, né? Eu estou cada dia aprendendo mais. E era tudo que eu precisava. Topar com essa turma era tudo que eu precisava nessa vida. Como mensagem final, Neto, Ô, Cris, diga. eu vou te cortar de um jeito bem mineiro, como Guimarães Rosa disse, é junto dos bons que nós fica melhor. Exatamente. Muito bom. Tem um. Eu acabei que eu acho que já até falei disso, que a gente falou bastante sobre filosofia, mas eu tenho a impressão que as verdades verdadeiras mesmo, elas se repetem na humanidade porque elas têm um lastro muito forte. Então, Buda já falava, 2.400 anos, sobre as três salas, e depois Platão, que é muito mais recente, falou do mito da caverna. Ambos falam de três lugares, que é o lugar da ignorância, o lugar de quem busca e o lugar de quem minimamente atinge a sabedoria. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que a gente tenha consciência disso, que não dá para ficar na zona de conforto. Essa progressão do ignorante para aquele que aprende e aquele que tem uma certa sabedoria, ela é um processo totalmente ativo. Né? Se ficar na passividade, tem alguma coisa errada. Isso não tem como lastrear isso, não é uma coisa saudável. Né? Então, se a gente tem que sempre estar olhando para as nossas zonas de conforto, seja no conhecimento, seja no relacionamento familiar. Se está tudo muito sei que tudo sei, é porque está errado. Em todos os Verdade. campos. Fato. Muito bom, muito bom. Cris, muitíssimo obrigado. Foi Eu um que prazer agradeço. ter você aqui comigo. A galera tá vibrando aí com seus ensinamentos. Essa live fica aqui para vocês no Instagram. Depois a gente sobe para o canal do YouTube da SBE Academy, para o podcast que a gente tem também. Já tem muita coisa boa lá do Em Evidência, do 717. Então, convido vocês a fazerem parte aí dessa turma e estar junto conosco, né, Cris? É isso aí, com certeza. Foi um grande Valeu. prazer, Neto. Gostei muito da nossa conversa. Para mim foi realmente um enorme prazer. E eu só tenho a te agradecer muito nessa vida. Um grande abraço, foi bom demais. Galera, boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau. Tchau.